imaginando a cena, vão dando cor para as palavras, vão pensando até no cheiro, como é que estavam as pessoas, as roupas delas, o ambiente. Vamos dando espaço para a criatividade. Vamos imaginando lá a cena. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio de espinhos, que cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Então, essa palavra do semeador, eu estava pensando assim, que no final a gente vai fazer uma associação ali com as sementes, né? Eu pensava, tomara que o Leonardo vá lá, que dele vai me ajudar, que ele entende das sementes. E veio. Então, é para mim falar mesmo. Então, para a gente entender esse contexto, o que aconteceu? Jesus, nessa época, ele já estava assim, né, com o perdão da palavra, que nem se compara, que ele é o nosso Salvador, mas ele já estava tipo um popstar, assim, sabe? Por onde ele passava era aquela loucura, né? Então, imagina, ele foi para a praia e veio a multidão correndo assim atrás dele. E daí, para ele conseguir falar, o povo não deixava. E vinha um cego, vinha um aleijado, e vinha de tudo. Mas daí, para ele conseguir falar aquilo que aquelas pessoas precisavam escutar, que Jesus só vai falar aquilo que a gente precisa escutar. Ele pensou, vou entrar naquele barco. Daí, esse povo que fica aqui na beira do mar, né? Daí, lá no barco, eles não podiam atacar Jesus. Porque tinha São Pedro lá, tinha os que protegiam lá Jesus. Ficaram lá, né? À espreita. Aí, Jesus entrou no barco, começou a falar para a multidão, né? Assim como ele fala conosco. Mas aqui diz que ele falou-lhes muitas coisas. Mas ele falou-lhes em parábolas. Por quê? Porque na nossa vida também, Jesus fala muitas coisas. Mas como nós somos uma geração de São Tomé, uma São Tomé que precisa crer para ver, a gente acha que não é Jesus falando. Mas Jesus precisa falar por parábolas para a gente conseguir entender, né? Por coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas a gente pensa, mas eu nem sei, Jesus nem fala comigo. Mas Jesus está lá o tempo inteiro, todo dia, toda hora. Daquele abençoado do teu marido, daquela abençoada da tua vizinha que te incomoda, né? Naqueles que dão trabalho. Mas é Jesus lá que está falando. Aí, o que acontece? Né? Jesus falou por parábolas. Mas eles chegavam em casa com os discípulos, e os discípulos eram tipo eu assim. Às vezes não entendia as coisas. E daí ficava, né, com a cabeça dura, São Tomé, que precisa crer para ver. Mas Jesus sabe quem que ele escolhe. E daí ele já falava, não vamos interromper lá na praia, não vamos falar abobrinha, pelo amor de Deus. Nós vamos para casa e eu explico daí para vocês como é que é. Por quê? Jesus, ele escolheu aqueles para ter intimidade. E quando a gente tem intimidade com o Senhor, ele vai lá e explica tudo conforme a gente precisa entender. Mas se os discípulos só fossem lá e escutassem as parábolas, pode ser que eles não tinham mais seguido Jesus. Mas Jesus já avisava, calma, espere, lá em casa eu explico para vocês. Daí ele dizia, isso quer dizer isso quer dizer isso. Então ele tem essa misericórdia com a gente.
Amém? Então vamos lá. Vocês estão se encontrando aí ou será que é só eu assim que sou tipo Tomé? Só eu? Ai, que bom, né? Que bom que vocês creem, né? Assim. Enfim, vamos lá. Aí o que acontece? Lá nessa primeira terra, que vai falando aqui dessa semente, lá no versículo... Vamos achar aqui. Lá no versículo 4, diz assim: enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Então hoje, o que nós temos aqui nessa palavra? A gente vai ter 4 tipos de terra. Só que esses 4 tipos de terra é o que fazem parte lá da nossa intimidade. E é o que a gente precisa revirar nessa noite. Esse primeiro tipo de terra é a necessidade que a gente tem de olhar para os nossos sentimentos. Como a gente é essa geração que precisa ser cientificamente comprovado que eu te amo, a gente muitas vezes vai se perdendo nas coisas materiais, naquilo que eu só posso ver, e vai esquecendo daquilo que importa, daquilo que está lá no íntimo, né? Daquilo que só Jesus pode me falar. Só Jesus pode ir lá na minha casa me fazer entender, porque eu sou um cabeça dura. E eu fico assim, que nem essa primeira terra. E o que acontece? Que vem o passarinho e me rouba. Aí o que a gente pode ver com isso? O que tem me roubado? O que tem me roubado? O que tem roubado os meus sentimentos? Chega a pensar, às vezes eu chego a pensar que eu sou um coração de pedra, que eu nem tenho mais sentimentos. Por quê? Porque me falta essa intimidade com Jesus. E porque vem um passarinho e rouba essa semente de Jesus. E esse passarinho muitas vezes pode vir por pessoas que querem me usar, por pessoas que só querem me cutucar e me roubar de Jesus. Por pessoas que querem me tirar a esperança, me tirar dessa intimidade, me tirar desse profundo. Vem também por sentimentos, vem por hábitos que vêm assim como um passarinho, assim, bem cantando assim, né, de levezinho. Mas aí hoje eu faço assim, daí, né, amanhã eu faço de novo. E por fim aquilo me rouba. Aí a gente vai lá para outra terra. Essa segunda terra, que está lá no versículo 5, diz assim, ó, presta atenção. Olha aí pro teu irmão, diga para ele, ó, fica ligado aí. Não, gente, pelo amor de Deus, não é fica desligado. Falei assim, ó, fica ligado. Meu Deus, vamos remexer essas terras. Aí, vamos lá. Lá no versículo 5 diz assim: outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Aí que é uma das piores, assim. A gente vai adquirindo maus hábitos, vai esquecendo dos nossos sentimentos, vai se enchendo de rancor, vai deixando as coisas me roubarem, as pessoas me roubarem, os ressentimentos me roubarem. Aí eu vou vivendo aonde? Na superfície. Vou vivendo na superfície. Vou vivendo assim, sem pensar na minha honra, sem pensar na minha coragem. E vou me queimando. Mas eu vou me tornando uma pessoa que é só aquela de superfície. Sabe aquela pessoa? É tão triste quando você olha e não vê com quem contar. Mas é tão bom quando você sabe que você tem assim, ó. Não, eu tô na pior dificuldade. Mas eu sei que se eu chamar aquela abençoada, aquela vem. Aquela vem porque ela é profunda, ela é do íntimo. E hoje a gente vive muito na superfície, só no que me agrada, só no que me convém, né? Aí vai entrando os maus hábitos, vem os passarinhos nos roubam e a gente não vai tendo essa intimidade com o Senhor. Aí a gente vai lá para outra terra. E assim na nossa vida. A gente vai tentando de um jeito, eu falo pelo meu próprio testemunho de vida. Eu fui adquirindo maus hábitos, daí depois eu fui lá para a superfície. Mas eu ainda tentava revirar aquela terra. Mas daí eu fui para outra terra. Que essa terra aqui, essa aqui, se a gente não cuidar, diz assim. Mas outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes.
essa terra é a falta de cura interior. O que acontece? Eu vou adquirindo maus hábitos, eu vou vivendo só naquela superfície, com amizades que é só na superfície, e vou alimentando só aqueles sentimentos da superfície. E não vou buscando a minha cura interior. Não vou buscando a cura para me amar de verdade, amar com intensidade. Partilhando assim com vocês a minha vida, eu sempre fui uma pessoa 8 ou 80. Se é para fazer, então vamos fazer. Se não é para fazer, então também não vamos fazer nada. E não achava esse equilíbrio. Mas Jesus veio e vem cada dia, não é um dia só, é cada dia, como uma flechada no meu coração, como uma enxadada no meu coração, que é essa terra. E fez remexer meu coração, e fez eu experimentar um amor, mas um amor que eu vi que não estava neles, que eu vi que não estava nelas, que eu vi que não estava nas coisas, que eu vi que eu só podia experimentar em Jesus Cristo, nessa intimidade, nessa cura interior. Então, quando a gente começa a dar um estalo assim, opa, dentro de mim existe uma semente, dentro de mim existe uma pessoa, e aqui dentro ela precisa de cura interior. O que é essa cura interior? É eu começar a olhar para a pessoa que está do meu lado e começar a pensar assim, que ela não é só envolvida de mau sentimento. E aquilo que ela me falou, talvez ela não sabia o rasgo, o estrago que ia fazer no meu coração. Aquilo que eu passei na minha infância, aquela pessoa não sabia o que ia causar no meu coração. E eu fui crescendo e fui buscando, e nas coisas erradas, e querendo sempre mais, porque é isso, existe uma sede do nosso coração de querer sempre mais, de querer viver sempre mais. Mas se a gente não busca essa cura, a gente vai crescendo machucado. O que acontece quando você se taca no meio dos espinhos? Alguém já experimentou fazer isso? Deus que me livre, né? Mas assim, só pegar uma rosinha, né? Você vai pegar uma rosa, você se espinha, né? Já pensou se tacar no meio dos espinhos? É isso que acontece com a gente se a gente não vai buscar uma cura interior. A gente vai crescendo cheio de machucadura, cheio de rasgo, cheio de ferida, e vai crescendo uma pessoa e vai se tornando uma pessoa ranzinza, uma pessoa murcha, uma pessoa rasgada, uma pessoa ferida. E é tão triste quando a gente se encontra com alguém que perdeu a esperança, não é? Agora eu queria convidar você a perguntar para essa pessoa que está aí do teu lado: meu irmão, existe esperança aí ainda? Pergunta para ele. Existe esperança nesse abençoado? Existe, gente. Porque nós vamos para uma terra boa. E aqui, nesse lugar, existe aquele que revira a nossa terra e que faz, e que tira o espinho, e que tira a pedra e que faz brotar algo novo. Então ali a última terra fala assim: outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E o que é essa terra boa? O que é essa terra boa aí, meu irmão? O que é? Sabe me dizer? Somos nós, isso mesmo. Uma terra boa não é uma terra perfeita, né, Leonardo? Não existe uma terra que seja perfeita, preparada, não é essa. O que eu tenho que fazer antes de eu plantar? Eu preciso... Como? Isso mesmo, depende da nossa temperança, depende do nosso jeito, depende daquilo que eu passei, aonde eu me espinhei, aonde eu me machuquei. Mas Jesus vem e Ele revira a terra, Ele mexe a terra, Ele tira as pedras, Ele tira os espinhos, né? É isso? Aí, foi isso que Ele fez comigo. O que acontece? Para essa semente que Jesus está falando hoje aqui germinar, precisa acontecer algo muito, muito importante, que é o seguinte: a germinação é o processo inicial de crescimento. Presta atenção. A princípio, uma semente requer umidade para amolecer e provocar o rompimento da casca, permitindo a entrada do oxigênio, direcionando esse oxigênio para as células.
Mas o que Jesus quer falar com nós hoje, nessa noite? Falando de semente, falando de oxigênio, de terra. Eu queria convidar você a, por um instante, pegar os seus braços e se abraçar. Se abraçar bem forte. Se você já está meio que cochilando, você se dá uns beliscão, ou belisca aí o vizinho que está do lado. E eu queria dizer para você, meu irmão, que aí dentro de você, se abrace, vai escutando isso. Aí dentro de você existe uma semente. Existe uma semente que foi plantada desde o dia que o Senhor sonhou com você. E essa semente, ela vem crescendo. Na medida que você vai rompendo, é preciso romper essa casca. É preciso romper ao redor do seu coração uma casca. Uma casca que impede o oxigênio. E esse oxigênio é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é capaz de fazer essa semente de Deus germinar. É capaz de amolecer o nosso coração de pedra. E é somente pela ação do Espírito Santo de Deus que eu vou conseguir me relacionar, que eu vou conseguir perdoar. É somente pela ação do Espírito Santo de Deus que eu vou conseguir dar frutos, que eu vou conseguir fazer a minha semente crescer. Eu queria convidar você. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre intimidade. E pensando aí, mesmo abraçado, se você se sentir à vontade, se abraça, fecha os olhos, fica bem à vontade. Sabe, tudo isso que nós buscamos nessa vida aqui da terra, os bens, o conforto, a paz interior, um trabalho bom, um relacionamento bom, tudo isso só vem pelo agir do Espírito Santo. E muitas vezes a gente vai perdendo as nossas forças, tentando só com os nossos braços fazer. Mas São Paulo fala lá na palavra, que ele chorava pedindo que implorassem o Espírito Santo. E é isso que nessa noite nós vamos fazer, meu irmão. Que você se abrace bem forte. Não deixa mais seus braços se mexerem. E só sente a ação do Espírito Santo. Nessa noite, o Espírito Santo ele vai nos levar para um lugar íntimo, para um lugar onde a gente vai encontrar aquele que pode nos amar como ninguém. E nessa música a gente vai ir deixando o Espírito Santo vir, o Espírito Santo romper essa casca, esse coração duro, esse coração de pedra. Essa minha visão de Tomé que precisa crer, que precisa ver para poder crer. Escutando essa música, vai conversando com o Senhor e apresentando o teu íntimo para Ele. Jesus, quero te ver, quero ter intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Vai repetindo isso. A gente vai te ver, Senhor. Vai repetindo. Jesus, quero te ver. Quero ter intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Pensa nisso, meu irmão. Jesus, quero te ver, quero ter intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Eu quero, Senhor. Jesus, quero te ver, quero ter intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Presta atenção. E quanto mais te vejo, menos vejo a mim. E quanto mais te vejo, me apaixono. E quanto mais te amo,
me dou por ti. E quanto mais te vejo, menos vejo a mim. E quanto mais te vejo, eu me apaixono. E quanto mais te amo, mais me dou por ti. E nessa noite, Senhor, nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos, Senhor. Jesus, quero te ver. Quero ter intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Quero convidar você, então, meu irmão, a ficar em pé e olhar para essa cruz. Jesus, olha para essa cruz. Te ver. Presta atenção nisso. Quero ter intimidade com teu coração. Jesus, quero te ver. Você acha, meu irmão, que esse homem, Deus feito homem,